Olá! Hoje a gente vai desvendar um mistério que acontece dentro da nossa mente. A diferença é que é bem sutil, mas ao mesmo tempo super profunda entre intuição e inspiração. Sabe, ambas parecem ser vozes que nos guiam, mas será que elas vêm do mesmo lugar? Vamos investigar as pistas para entender direitinho de onde vem cada uma delas. E aí, quem nunca passou por isso, né? Aquele pressentimento sobre alguma coisa que vai acontecer, ou então aquela ideia genial que parece ter caído do céu, bem na hora que a gente mais precisava. Bom, são essas experiências que dão o pontapé inicial na nossa investigação de hoje. Vamos começar pela primeira voz nesse nosso mistério, a inspiração. E a pista fundamental aqui é que a origem dela não está dentro da gente. Não, ela vem de fora, como se fosse uma influência externa. Então, a definição-chave, vinda da fonte que estamos analisando, é essa. A inspiração seria, na essência, um pensamento sussurrado para nós por uma inteligência externa, que aqui é chamada de espírito. É como se fosse um conselho que chega assim de repente, sem nenhum aviso prévio. E quando a gente analisa as características, a gente vê um padrão bem claro. A origem é externa, certo? Ela chega como uma sugestão. Mas o mais curioso de tudo é que geralmente a gente nem tem consciência de onde ela veio. A gente acaba acreditando que a ideia foi totalmente nossa. A marca registrada da inspiração é essa espontaneidade. Ela surge do nada, sem esforço nenhum. E isso ajuda a gente a entender aqueles momentos de pura genialidade. Sabe aquelas epifanias de artistas ou cientistas? Sobre essa ótica, são casos clássicos de inspiração. Eles acabam se tornando canais para ideias que parecem vir de um lugar muito além deles mesmos, mesmo que eles nem percebam isso. Certo, agora vamos para a nossa segunda voz, a intuição. E vamos ver como ela é diferente. Porque se a inspiração vem de fora, a intuição... a intuição é um fenômeno totalmente diferente, que vem de um lugar muito mais profundo, muito mais pessoal. A intuição é basicamente o saber da nossa própria alma. É um conhecimento que a gente já tem, uma espécie de memória de experiências e aprendizados de outras vidas. Não é algo que foi sugerido, mas sim algo que já está dentro da gente e que de repente emerge. Olha, as características aqui são o exato oposto da inspiração. A origem é interna, vem da própria alma. O mecanismo não é uma sugestão, é uma lembrança, uma percepção direta. E é por isso que a gente sente a intuição como uma certeza interior, um conhecimento que já é nosso. Muitas vezes ela se manifesta como aquela voz da consciência, sabe? Que nos guia nas decisões. Pensa só nas crianças prodígio, por exemplo. Como é que uma criança tão pequena consegue dominar um instrumento com uma facilidade que adultos levariam décadas para alcançar? Bom, essa perspectiva explica isso como uma lembrança da alma. O conhecimento já estava todo ali, só esperando para ser despertado de novo. Ok, agora que a gente já conhece as duas vozes, vamos colocar elas lado a lado para que a diferença fique assim, absolutamente clara, para não ter mais dúvida. De um jeito bem direto, a essência da diferença é essa aqui. Inspiração vem de fora, é sugerida. Intuição vem de dentro, é inata, ou seja, já pertence a nós. Vamos ver como isso se desdobra com mais alguns detalhes. Essa tabela aqui coloca tudo em perspectiva. Olha só, na origem a gente tem o externo contra o interno. No mecanismo, a diferença está entre uma ideia ser sugerida e a alma simplesmente saber ou se lembrar de algo. Isso muda totalmente a nossa percepção. A fonte da inspiração, muitas vezes, é um mistério, enquanto a intuição a gente sente como algo nosso. E isso explica por que rasgos de gênio parecem vir do nada e talentos inatos parecem que sempre estiveram ali. Mas calma que a história não acaba por aí. Tem uma reviravolta bem fascinante nisso tudo. Especialmente quando a gente fala da intuição. E ela acontece toda a noite enquanto a gente dorme. Pois é, o sono é a chave. Segundo essa linha de pensamento que a gente está explorando, quando o nosso corpo descansa, a nossa alma se liberta parcialmente. E ela não fica parada, não. Ela viaja, entra em contato com outros espíritos, com o mundo espiritual. É um momento de liberdade e de muito aprendizado. Esse processo acontece em etapas bem interessantes. Primeiro, o corpo repousa. Isso permite que a alma se liberte. Nesse estado, o espírito tem novas experiências, aprende, recebe conselhos. E aqui vem o ponto crucial. Quando a gente acorda, a memória desses eventos pode ser bem vaga. Mas o conhecimento que foi adquirido, esse sim retorna com a gente. E ele se manifesta como intuição. Tem uma citação da fonte que resume essa ideia perfeitamente. As ideias que encontra ao despertar, em forma de intuição,
Ele as obtém do que vê, do que ouve e dos conselhos que lhe são dados. Isso cria uma conexão direta entre o que a alma vive durante o sono e aqueles insights intuitivos que a gente tem durante o dia. Tá, mas aí surge aquela pergunta lógica, né? Se a gente vive tudo isso à noite, por que acordamos? E, na melhor das hipóteses, só temos uns fragmentos de sonhos meio confusos. E aqui está a resposta. O nosso cérebro físico simplesmente não consegue reter perfeitamente as experiências da alma. Os sonhos são essa memória toda fragmentada. Mas o conhecimento, a essência do que foi aprendido, isso fica retido no espírito. E é justamente esse conhecimento que emerge mais tarde como um sentimento, um pressentimento, ou seja, a intuição. Então, se a gente tivesse que resumir tudo em só 2 palavras, seriam essas. A inspiração é algo que a gente recebe de fora. Já a intuição é algo que a gente lembra, que vem de dentro. Uma distinção que parece simples, mas que é muito poderosa. E com isso, a gente encerra essa análise. Fica a reflexão. Qual dessas 2 vozes, a inspiração externa ou a intuição interna, se manifesta com mais força no dia a dia de cada um? Prestar atenção nelas pode abrir portas para uma compreensão muito mais profunda sobre nós mesmos.